o que fazer quando o meu paciente me traz diferentes queixas a cada semana. Eu sempre escuto isso de psicólogos que trazem, né, para supervisão, que o paciente, cada hora, ele fala uma coisa completamente diferente, né, e o psicólogo fica ali meio confuso. Então hoje, nessa live, eu quero trazer algumas reflexões que podem ajudar a clarear o que fazer nessa situação. Quem aí, gente, se sente assim um pouco perdido quando um paciente traz diversos assuntos e demandas diferentes, cada dia ela tá com um problema diferente e você não sabe como alocar isso no tratamento? Quem é aqui que já passou por isso? Eu coloquei esse tema aqui porque me trouxeram, né, várias vezes essa problemática, mas eu queria saber de você que está aqui na live comigo, né, pra gente trocar. Então, gente, quando uma pessoa chega numa semana com uma queixa, né, sofrida ali pra você ouve essa queixa toda, aí depois ela vem na outra semana, ela vem falando sobre outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela falou, e às vezes ela até repete um pouco, mas aí ela quer falar de outra coisa, daqui a pouco ela vem outra semana e quer falar de outra coisa. Quando o psicólogo se sente confuso, primeiro ponto que a gente tem que perceber, o psicólogo não sabe qual é o serviço que ele tá prestando ali naquele momento. Se o psicólogo tá confuso, quando um paciente traz muitas demandas diferentes a cada semana, e ele fica assim sem saber o que fazer, primeiro ele não sabe qual é a intervenção que ele tá aplicando. Olha a lógica disso. O paciente chega, então ele tem coisas a falar, né? É assim que a gente espera, né? Que a pessoa procura a gente porque ela tem sofrimentos a compartilhar ali. Agora, então qual é a primeira intervenção que a gente tem para ouvir essa pessoa, para trazer essa fala dessa pessoa? É a nossa avaliação psicológica, né? Então, dentro da avaliação, aí há o segundo problema. O que eu tenho que avaliar? Porque quando o paciente chega trazendo muitas questões e o psicólogo fica confuso diante dessas questões, segundo ponto que pode estar acontecendo aí, segundo ponto problemático que está acontecendo aí, o psicólogo não sabe o que ele tem que ouvir. Ele não sabe como fazer uma escuta técnica. Então, ele está ouvindo a problemática de uma forma, digamos, no senso comum. Ele não está sabendo o que ele tem que ouvir. Porque quando ele sabe o que ele tem que ouvir, ele vai perceber a demanda psicológica que está ali por trás. Independentemente da queixa que ela trouxer. Ela vai trazer a queixa, o sofrimento dela, aquilo que ela está visualizando, aquilo que ela está vendo como problema. E o psicólogo ele tem que traduzir esse problema para uma demanda psicológica. Essa tradução se dá a partir dos seus conhecimentos científicos. Então ele vai traduzir essa demanda. Você que está lá no curso tem aula de escuta técnica, tá? Como é que se faz escuta técnica? Como é que se faz acolhimento técnico também, né? Então, nesse momento, eu tenho que ouvir, né, de uma forma técnica. Então, dois pontos que a gente já colocou aqui, de organizar. Primeiro, eu tenho que saber qual é a intervenção que eu tô fazendo. A pessoa acabou de aparecer e ela tá ali falando, depois da outra semana, que serviço eu tô prestando? Eu tô ali só aleatoriamente. Muitas vezes o psicólogo, gente, infelizmente, a gente sai da faculdade muito bagunçado. Ou a gente acha que a gente tem que ir direto no processo de psicoterapia, e aí a gente fica naquela bagunça, a gente não consegue organizar o processo. Ou então a gente fica sentado ali, que eu já vi muitas pessoas fazendo isso, de forma aleatória. Senta na cadeira, a pessoa senta na frente e começa a falar. E ela fica ali, tipo, caramba, o que eu vou fazer? Gente, infelizmente isso é muito comum na nossa área. Muito comum esse tipo de erro. Agora, voltando aqui pra live. A gente falou aqui, o paciente chega com muitas demandas diferentes e aí você fica embolado. Um primeiro problema que a gente viu é que eu não sei que serviço eu tô prestando. Eu sento ali e eu não sei que serviço eu tô prestando. Segundo, juntamente com isso, eu não sei o que eu tô colhendo. Porque eu não sei nem que serviço eu tô prestando. Então isso é uma confusão que pode causar. Então se eu sei que eu tô, assim que a pessoa entra ali, eu tenho que colher, eu tenho que fazer uma avaliação psicológica, e eu tenho que colher coisas específicas dessa avaliação para fazer um diagnóstico psicológico, até para saber se essa pessoa vai fazer o processo de psicoterapia comigo ou não. E depois disso, eu tenho que organizar tudo que eu ouvi para eu poder, né, definir o trabalho, que tipo de trabalho eu vou oferecer para essa pessoa a partir daí, depois desse serviço prestado. E é assim que a gente vai se organizando no trabalho. E assim a gente vai aproveitar tudo que ela trouxer, porque eu vou saber o que eu tenho que ouvir dali. E depois essa pessoa, ela tem que ter consciência também do que é o trabalho. Porque senão porque a pessoa ela chega querendo resolver o problema sintomático dela, né? Claro, ela tá sentindo dor naquilo, o problema que ela tá vendo é aquilo que ela quer essa solução. E aí você vai ter que organizar também as expectativas dessa paciente e explicar como funciona o trabalho da psicologia, né? Porque às vezes ela busca algo que não é, que a gente não dá. Então, ela muitas vezes está buscando algo que não tem como ela lidar com aquilo, porque é uma coisa externa a ela, né? Então, ela vai ter que mudar. Por exemplo, uma pessoa que chega falando que está sofrendo preconceito. E aí, tem as questões externas a ela, o preconceituoso. Ela não tem como mudar o preconceituoso, ela pode ter algumas questões jurídicas, coisas que ela pode fazer, né? Mas ali no nosso trabalho, a gente vai lidar em como
como ela lida com o preconceito. Então a gente vai lidar com as questões dela de desenvolvimento, as questões inconscientes, as questões cognitivas, as questões fenomenológicas, de acordo com nossas abordagens, né? Então a gente tem que mostrar para ela como será trabalhado. Você que é aluno, lá no nosso módulo 4, a gente tem exatamente para cada uma das abordagens, né, como se no caso é a psicoterapia, lá tem uma aula só explicando como funciona a psicoterapia, para você explicar para o seu paciente, né? Então você vai ter uma sessão de explicar a ele como é que se faz, você tem lá até uma explicação que você pode dar a ele, e também em cada uma das abordagens, como é que você explica a sua abordagem para o seu paciente. Lá também, cada módulo de abordagem, lá também tem uma sugestão de como você pode explicar ao seu paciente. O seu paciente entender o que será trabalhado, para ele não esperar uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho de vocês. Então isso pode ajudar muito nesse contexto, né? E aí, quando você está já no processo de psicoterapia e essa pessoa tá trazendo muitas coisas diferentes, então eu tenho que começar, será que eu tô fazendo o meu trabalho, eu tô entendendo a minha abordagem? Porque a partir da sua abordagem, você vai compreender como você vai trabalhar com essas coisas. Por exemplo, na associação livre, na psicanálise, né, a técnica principal que o paciente vai exercer, e ele vai ter que entender essa técnica, inclusive, então ele pode trazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. Então, ele vai trazer. Não interessa se ele está trazendo coisas diferentes, né? Você vai sempre fazer a sua escuta, o seu olhar, né, que é a escuta flutuante, a partir daquilo que ele trouxer. O fenomenologista, a mesma coisa. Os humanistas, né, que é o método fenomenológico, é o fenômeno que ele traz, né? O gestaltista, o existencial humanista, né? Ou seja, é aquilo que ele traz, né? É o fenômeno que ele está trazendo, que vem à consciência. O TCC, aí o TCC fica, ai meu Deus, mas ele trouxe uma coisa, a gente está trabalhando outra. O que ele traz ali como meta, quando ele começa a trazer outras questões, provavelmente, você não está conseguindo olhar, mas provavelmente essas questões que ele está trazendo, que parecem diferentes, têm a mesma carga cognitiva. Então, provavelmente, faz parte do trabalho de alguma dessas metas que você já está trabalhando, né? Porque ele está focado no problema. E as metas focam nas soluções que ele vai encontrar, né? Ali vai trazer autoconhecimento. É um erro, inclusive, quando um profissional de uma outra abordagem, mais analítica, fala que a TCC é diretiva e muito ela que escolhe. Não, gente. Ali também, ela pode ser até a diretiva para ter uma direção. Todas elas têm uma direção. Mas ela tem uma direção mais organizada. Mas não quer dizer que as metas que são trabalhadas, elas são obrigatoriamente, tem que ficar até o fim. Não, ali é só, digamos, um pontapé, né? Quem vai definir quem é o que vai trabalhar é o paciente. Às vezes ele nem sabe direito o que ele quer, mas ele acha que quer uma coisa. No decorrer do processo, ele vai descobrindo outras coisas. Então, sempre o indivíduo, ele vai estar à frente do processo, independentemente da abordagem, né? O psicólogo, ele vai só ajudando ali com a lanterna para clarear esse processo, né? Então, sempre o paciente que vai saber o que ele vai fazer ali. Agora, então, gente, quer dizer que quando ele vai trazendo muitas problemáticas, né, no caso da TCC que a gente tá falando, a gente vai alocar em alguma das metas, né? Sempre a gente vai alocar em alguma das metas. Ele tem que ter a consciência do que é que ele quer trabalhar a partir dali, e ou vai virar uma meta nova, ou ele vai ver em grau de hierarquia o que ele quer trabalhar primeiro. Então a gente está organizando a cabeça dele para que ele possa não virar um caos, né? Porque a TCC ela trabalha com aprendizagem, né? Então a aprendizagem tem organização. E o principal ali é ele descobrir como é que funciona o seu processo cognitivo, né? Então sempre é útil quando o paciente traz muita coisa. Quando não está sendo útil é porque o psicólogo, primeiro, não está sabendo qual serviço que ele está prestando. Segundo, ele não está sabendo o que ele tem que colher ali daquela escuta, né? Nem no primeiro nível de atendimento, ali no nível de avaliação psicológica para organizar a demanda, nem na psicoterapia, né? Então ele também não está sabendo se utilizar da sua própria abordagem. Então, gente, se alguém estiver passando por esse problema, avalie essas três coisas. Tô sabendo que serviço, tô sabendo ouvir nesse serviço, pode ser o serviço da área da psicologia clínica, pode ser o serviço da psicoterapia. O que eu não estou sabendo fazer que eu posso estar confusa ali? Se você é psicólogo, você quer conhecer até o nosso método R360 para organizar e reorganizar, eu acho que tem como você conhecer aqui na nossa bio, tá? Ou então você põe o seu nome ali na lista de prioridades, caso você queira participar do nosso curso. Fala assim, poxa, eu queria muito ter esse método organizado para eu saber exatamente o que fazer em cada sessão, saber exatamente como atender qualquer demanda que aparecer para mim, saber como destrinchar, reorganizar sessões minhas que estão muito bagunçadas, que eu não sei mais o que fazer. Então o método ajuda nessa organização e reorganização. Quem quiser conhecer, quem quiser fazer parte do nosso curso, é só você entrar aqui na bio, tem como você se inscrever ali na nossa lista de prioridade, tá? Ou falar com nossos atendentes. Tem ali o WhatsApp, vocês podem ir direto no nosso atendente e falar, quero conhecer um pouco o curso, ou quero, né, quando que vai abrir vagas novamente, aí eles avisam pra você, tá bom?
Então, gente, olha, eu vou ficando por aqui e me tragam sugestões de temas também para que vocês, né, pra gente conversar, pra gente se atualizar, tá bom? Espero ter ajudado com essa live. Então, gente, ó, grande beijo. A gente vai se vendo durante a semana. Tchau, tchau.